Oi, aqui já foi o palco da aclamação da República no século XIX. E o nome Campo de Santana surgiu em 1773. Hoje, ele é considerado um ponto de descompressão no centro do Rio de Janeiro. Eu costumo chamar ele de Central Park carioca. Estou aqui hoje para conversar com você sobre a minha paixão por animais, principalmente com os cachorros. Eu sou apaixonada por um caramelo. Na verdade, pode ser preto, branco, azul, enfim, todas as cores. Eu amo cachorro. Eu tenho um cachorro desde que eu nasci. Eu já nasci com 2 cachorros, o Jock e o Cake. Depois a gente foi repetindo os nomes deles. Já passaram pela minha vida 12 cachorros. E eu me relacionei com eles de forma, primeiro, assim, um pouco distante, porque era meu pai e minha mãe que cuidavam, então era uma relação um pouco diferente. Porque o pai cuida, né, a mãe cuida, e a gente só fica ali de coadjuvante dessa relação, só aproveitando a parte boa, do carinho e recebendo o afeto desses animais. Mas quem fica com a parte dolorosa do veterinário e, de fato, com a lida deles ali, de comprar ração, tudo, são os nossos pais. Depois eu fui crescendo, fui criando maturidade e aí fui cuidando mais deles. Eu lembro de uma situação que eu passei com meu pai quando eu tinha 18 anos, 19 já, né? Minha mãe já tinha falecido. Eu morei com meu pai durante um tempo lá em Terê. Depois eu fui morar no Rio para fazer minha faculdade e eu ficava indo para Teresópolis e voltando com bastante frequência, porque eu sempre fui muito próxima do meu pai. Numa dessas idas e vindas para Teresópolis, para o Rio de Janeiro, eu tava na estrada e aí eu tava um engarrafamento num lugar que nunca tem engarrafamento. Eu achei aquilo muito estranho, e falei, gente, o que tá acontecendo? E na verdade tinham atropelado um filhote. Aí quando eu passei pelo filhote atropelado, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu olhei vários outros filhotes vindo, porque eram os irmãos do filhote que tinha sido atropelado. Aí eu parei o carro, vi os filhotes tudo no carro, voltei pra Teresópolis e falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu tava com a minha Yorkshire, que eu tinha, para tudo, que eu vou dar um parênteses aqui. Eu ganhei uma Yorkshire com 18 anos, minha mãe ainda era viva. Eu ganhei uma Yorkshire de presente do meu primeiro namorado. Ele me deu ela de presente de 18 anos, que era uma linda, que era a Cherry, maravilhosa. Foi a minha primeira cachorra que eu de fato cuidei. Cuidava, mas quem comprava ração, veterinário, tudo, era meu pai e minha mãe, né? Então, assim, cuidava em paz. Mas a Cherry, ela dormia no meu quarto, então ela não foi, assim, porque como eu morava numa casa muito grande, os meus cachorros sempre moravam do lado de fora da casa. Meu pai nunca admitiu o cachorro dentro de casa, até a Cherry chegar. Aí quando a Cherry chegou, ela dormia no meu quarto. E aí foi, assim, foi um desafio muito grande pro meu pai admitir isso, mas eu falei, não, pai, ela não vai dormir fora de casa, ela é minha cachorra doméstica, ela vai ficar, né, todo cachorro é doméstico, mas a Cherry era diferenciada, ela era pequenininha, então ela tinha caminha, roupinha, sapatinho, não gosto demais, mas ela tinha isso tudo. E roupinha só por causa do inverno, né, gente? Teresópolis é muito frio, então eu botava uma roupa nela no inverno. E aí, enfim, então a Cherry morava com a gente e ela tava grávida nessa época. Então eu peguei os animais de rua, liguei pra veterinária dela, a veterinária falou que eles não podiam ficar juntos. Ok. Então eu levei eles para um veterinário qualquer, que eu achei na rua lá em Teresópolis. O rapaz super me atendeu bem, deu vermífugo para eles, deu remédio de pulga, porque eles estavam, né, na rua. E aí tinha uma deles que era muito miudinha, era menorzinha, precisou ficar internada, porque se ela não fosse internada, ela ia morrer. Daí eu levei os outros, eram 5, levei os 4 para minha casa lá em Teresópolis. Deixei eles no salão de festa da casa, fui pro meu quarto. Aí quando meu pai chegou, ele falou assim, mas filho, o que aconteceu na estrada? Você não conseguiu ir pra Teresópolis? Algum problema no carro? Eu falei, não, pai, meu problema tá lá no salão de festa. Aí, olha, para tudo agora você. Já se inscreve aqui nesse canal, porque esse canal aqui tem muito conteúdo legal sobre neurociência, psicologia positiva, entendeu? Já se inscreve aqui e você me acompanha, porque tem vídeo, já ativa o sininho, tem vídeo quase todo dia aqui pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Então, continuando. Aí meu pai chegou, fui levar ele pra ver o problema. Aí ele ficou pé da vida, ele falou, você acha que você é quem? Madre Teresa de Calcutá? Pra ficar salvando todo mundo? Eu falei, pai, todo mundo não, mas esses animais eu vou salvar. Vou cuidar deles, aí eu vou levar eles na feirinha pra doação e vai dar tudo certo. Aí ele, mas eu não interessa, eu não vou te ajudar com nada. Eu já tinha um emprego lá no Rio, né? Eu falei, tudo bem, o meu trabalho eu vou me virar, vou ajudar os cachorros. Eles não vão pra rua. Aí ele falou assim, eu vou botar todo mundo na rua. Eu falei, você não vai fazer isso, não vai fazer. Porque a casa também é minha, você não vai fazer. Aí, beleza. Aí ele acabou aceitando os cachorros, deu tudo certo. Aí eles cresceram realmente. Com 3 meses, a gente botou eles pra adoção. Ele foi comigo pra doar eles. E a Piquititinha, a gente acabou ficando com ela na nossa casa, porque ela era realmente muito pequena. Ela cresceu, assim, chegou no máximo a 7 quilos. E ela tinha... O que aconteceu? Por que ela era pequena? Ela tinha uma doença degenerativa, que a gente não sabia. Ela tinha um problema renal. E aí ela acabou ficando com a gente. Ela era princesa, só que aí em algum determinado momento da vida dela, ela não conseguiu mais se desenvolver. E ela não conseguia mais beber água, se alimentar, porque ela não tinha o que fazer. O organismo dela não se desenvolvia.
não faz hemodiálise de cachorro nem transplante de rim. Eu cheguei a questionar a veterinária em relação a isso, a doutora Juliana, na época maravilhosa, cuidou muito bem dos meus animais durante muitos anos lá em Teresópolis. E a doutora falou assim, olha, infelizmente a gente não tem nada que a gente possa fazer, mas eu não sacrifico animais. Então eu vou ficar com ela aqui internada, não vou cobrar nada de vocês, nem de mim e do meu pai, mas eu não vou fazer nada com ela, vou esperar ela morrer. Então você pode ficar vindo aqui visitar ela e aí quando ela falecer eu te aviso. É como eu comentei com você, eu trabalhava no Rio, então todo final de semana eu ia pra Teresópolis, visitava meu pai e a princesa. E aí num determinado momento ela faleceu. Mas ela era linda, assim, ela tinha uma expressão muito profunda no olhar dela, enfim. Aí depois disso, eu peguei, meu pai falou que não queria mais cachorro. Ah, não quero mais, é muito tormento, muito sofrimento. Quando esses morrerem eu não quero mais. Porque a gente sempre tinha 2. Era um pra fazer companhia pro outro pra não ficar sozinho, porque a casa era grande, então um ficou fazer companhia pro outro. Beleza, então a gente tava com 2, mas eu queria mais um, porque eu queria outra fêmea. A gente tinha 2 machos e eu queria uma fêmea. Aí beleza. E aí a professora de dança de salão do meu pai acabou achou uma ninhada na fazenda lá que ela tinha, na casa do pai dela, enfim. E aí na ninhada tinha uma fêmea. Eu já mandei mensagem pra ela, falei, separa a fêmea pra mim que eu quero. Aí eu conversei com meu pai, falei, pô pai, sua professora de dança achou uma ninhada e tal, mas você sabe, né, ela não vai conseguir cuidar de todos. Eu acho que a gente podia pegar um. Aí meu pai pensou assim, falou assim, né, minha filha, ela não vai dar conta de cuidar de todos os filhotes. Eu falei, não pai, são 8 filhotes, não vai dar conta. Aí ele falou assim, então pega um lá pra gente. E eu ainda vou conseguir mais gente pra pegar os outros. Eu falei, então maravilha. Aí ele foi, a gente pegou uma, que é a princesa, que é a minha princesa que tá comigo até hoje. Eu vou botar uma foto dela aqui, outra aqui, outra aqui. A princesa merece várias fotos, um book inteiro. E a princesa, de fato, é uma cachorra que me acompanha há bastante tempo. Ela é maravilhosa e é uma cachorra que me compreende muito. Assim, é uma cachorra que, na verdade, tanto a princesa quanto o Kim, que foram os 2 animais que eu mais cuidei na minha vida, foram animais que me compreenderam muito. Assim, eles tiveram uma compreensão sobre a vida de uma forma incrível, na verdade. O que aconteceu? Meu pai morava em Teresópolis, numa casa enorme. E eles tinham um quintal enorme para eles correrem. Meu pai faleceu em 2019, dia 15 de janeiro de 2019. Aí a gente tinha essa casa lá e eu morava no Rio. Eu deixei eles lá, morando aqui, tinha um jardineiro para ir lá cuidar deles e tal. Eu ia final de semana para ver, mas eu não tava mais com eles ali acompanhando o dia a dia. E aí a gente teve uma briga de família, meus irmãos brigaram comigo, mandaram eu tirar meus cachorros de lá. Fui, tirei, trouxe eles para casa dos meus sogros, ex-sogros, né, aqui no Rio de Janeiro, porque eu morava lá com eles. Trouxe eles para cá. E eles foram para uma casa bem pequena, mas ainda era uma casa, só que era pequena, tinha um quintal pequeno, mas ainda era uma casa. Então a princesa latia, porque a princesa sempre foi uma cachorra alerta, assim. Meu pai sempre falou, esse aqui é grande, o Kim era grande. Esse aqui é grande, mas quem vai me alertar sobre quem estiver entrando na casa é ela, porque é a princesa que latia. Então sempre foram eles 2. E aí o Kim veio pra cá e a princesa também, a princesa ainda latia, só que eu acabei me mudando. Eu saí da casa dos meus ex-sogros e fui morar num apartamento. E eu levei os 2 comigo. Cara, do nada, eles pararam de latir. Pararam de latir. A princesa não latia mais. Nem na rua, nem nada. E eles nunca fizeram nenhuma necessidade dentro do apartamento. Nunca. Eu achei isso, assim, de uma inteligência tremenda. Claro que eu levo eles pra passear, levava os 2, agora eu levo só a princesa 2 vezes ao dia. Mas mesmo assim, sabe, eles tinham o costume de fazer xixi de cocô toda hora. A hora que quisesse, era livre. E agora não, sempre no horário certinho. E assim, foi uma coisa muito interessante que aconteceu, essa adaptação deles. E antes disso, só voltando um pouquinho, o Kim, quando meu pai faleceu, tem um vídeo que eu vou pedir pro Nicola colocar, no final desse vídeo aqui, eu vou pedir pro Nicola colocar o vídeo do resgate do meu pai. Porque meu pai sempre falou pra mim que ele ia morrer com os 3 cachorros dele. Vou botar o vídeo no final pra você ver o que aconteceu com meu pai no resgate dele. Que os cachorros estavam lá. Os 3 cachorros, que eu tenho o Bendy também, que é de Teresópolis, mas o Bendy é do meu irmão. Então eu não trouxe o Bendy pra cá, porque como meu irmão ficou tomando conta da casa, o Bendy tá lá ainda, ele mora em Terê. Então assim, meu pai sempre falou, minha filha, eu vou morrer os meus cachorros aqui sozinho. Ele não morreu em casa, ele foi pro hospital, ele conseguiu pedir o socorro dos bombeiros sozinho. Meu pai fez isso, ele ligou pros bombeiros, pediu o atendimento. Mas os meus cachorros aparecem no vídeo, isso é incrível, como é impressionante isso. E aí o Kim, ele ficava esperando meu pai sair da horta, sentado assim, porque tinha uma horta, e aí tinha uma rampa que meu pai subia. E eu fiquei um mês lá na casa de Teresópolis, depois que meu pai faleceu, arrumando as coisas do meu pai, as roupas pra doação e tudo. E aí eu via o Kim sentado, assim, esperando meu pai subir. Então, assim, é uma coisa muito bonita isso, como os animais são conectados com os seus donos. Daí a gente veio pro Rio, o Kim. O que aconteceu com o Kim? O Kim já era um cão idoso e ele faleceu com 17 anos, ele teve uma displasia no quadril e eu precisei sacrificar o Kim. Então é o que eu tô te dizendo, assim, quando a gente é adulto, a gente tem que tomar atitudes de adulto, decisões de adulto. E eu precisei tomar essa decisão. A minha irmã
irmã conversou comigo, ela é médica, então pra ela lidar com a morte é uma coisa corriqueira. Ela precisa tomar decisões de entubar, de não sei o que, não sei o que, não sei o que no dia a dia dela, ainda mais com criança, que ela é pediatra. Então ela toma essas decisões de forma diária. E ela falou assim pra mim, Mariana, ele já tá velho, não adianta você fazer acupuntura, hidroginástica, não adianta, ele já tá velho, ele vai morrer em algum momento, você precisa tomar essa decisão. E aí eu chamei uma veterinária, ela fez isso na minha casa, eu achei isso uma coisa bem interessante, foi feita de forma bem humanizada, ela conversou comigo, ela falou, olha, agora eu vou aplicar o remédio, você quer conversar com ele? Aí eu fui, abracei ele, falei que amava ele e tudo. E aí foi feito ele olhando pra mim nos meus olhos. Foi uma coisa, assim, muito difícil de fazer, uma coisa que me dói muito. Eu lembro que foi feito no dia 20 de junho de 2021. Foi uma coisa, assim, muito difícil pra mim. Foi uma data bem emblemática na minha vida, eu sacrificar meu animal, que vivia comigo há tantos anos, mas foi algo que foi necessário de ser feito. E aí, depois disso, eu chamei uma empresa que faz a cremação dos animais. Ele vai em casa, coleta o animal, crema o animal e aí transforma a patinha dele numa patinha de gesso. Depois eu vou também colocar uma foto pra você ver a patinha dele de gesso, que é a coisa mais linda. Aqui em cima vai ficar a fotinho da patinha dele, uma coisa linda. E aí, depois do Kim, ficou a princesa. Ficou só eu e a princesa, porque eu me separei, ficou só eu e a princesa. E a princesa já passou comigo por tantas coisas, porque, não sei se você sabe, mas eu sou bipolar. Tem um vídeo, inclusive, que vai aparecer aqui nesse card, falando, explicando um pouco sobre a minha bipolaridade, sobre as minhas crises depressivas, e a princesa sempre do meu lado. E eu, quando entro nas minhas crises depressivas, eu estou estável agora já há bastante tempo, 2 meses já estável, há bastante tempo. Para mim é muito tempo estar estável, depois de quase 3 anos batalhando por essa estabilidade. E quando eu estava depressiva, eu não conseguia levantar da cama praticamente. Então eu só levantava da cama para levar a princesa na rua, era isso que eu fazia. E para tomar banho com muito custo, e para comer com muito custo, e para levar ela na rua. E quando eu levava ela na rua, era um passeio curto, porque eu levantava, levava ela na rua e voltava, para fazer xixi, cocô e só. E ela já sabia disso, então ela ia, fazia o xixi, cocô dela e já voltava para casa. Então assim, é incrível como ela me entende, como a gente se entende. É impressionante, assim, como ela é inteligente, como ela é compreensiva. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Além de contar pra você um pouco da minha história com os animais, pra te convidar, não sei se você já teve um bichinho, se você tem algum bichinho, que você, se for possível, óbvio, que pra você ter um bichinho, você precisa ter uma estrutura mínima de tempo, de dinheiro, que você tenha um bichinho de estimação. Não precisa ser necessariamente um cachorro, pode ser uma calopsita, pode ser um gatinho, pode ser um peixe, mas é tão bom a gente ter um animal para estar perto da gente. Eles são um suporte emocional muito grande. Eles nos ajudam a superar diversas doenças mentais. Já existem cães de suporte hoje que dão suporte a pessoas dentro dos hospitais. Então que você também possa ter um animal. Ah, Mariana, mas eu não posso ter um animal de estimação agora. Então por que você não se voluntaria para dar alimento? Tem grupos voluntários que levam alimentos para gatos em lugares onde tem muitos gatinhos abandonados. Você pode ser do Dog Hero, que você pode acomodar animais na sua casa quando as pessoas vão viajar. Aí você pode ter um gatinho ou um cachorrinho de vez em quando dentro da sua casa. Tem diversas possibilidades. Você pode ter um amigo que tem um cachorro e você ir na casa dele visitar ele. O importante é a gente estar perto dos animais, porque os animais, eles renovam as nossas energias. Eles nos acolhem com um amor incondicional. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para que a gente se rodeie de amor incondicional, porque os animais, eles nos amam incondicionalmente. E é muito bom a gente ter amor incondicional nas nossas vidas. Florzinha, esse vídeo é para você que se amar primeiro, se amar incondicionalmente e se rodear de animais que te amem incondicionalmente. Beleza? Vamos juntas, eu e você, de mãos dadas, virtualmente, por enquanto. Quem sabe um dia a gente não faz um encontro ao vivo em algum lugar, para que a gente possa se abraçar e segurar nossas mãozinhas pessoalmente. Por enquanto, virtual. E que a gente vai seguir juntas rumo a uma vida em florescimento. Ok, Corpo de Bombeiros foi chamado aqui por vizinhos, que o senhor estava aqui, ó, limpando. Se vocês conhecerem, eu acho que ele mora aqui sozinho na casa. Mora aqui sozinho na casa, ele estava aqui em cima. Aqui perto do condomínio Parque das Araucária. Parque das Araucárias. Parque do Imbuí. Os bombeiros vieram aqui, tiveram até uma grande dificuldade de achar que o lugar é bem difícil. Olha só. Ele está sendo socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Teresópolis.
Aí. Coitado do senhor, ele tava... Caiu ele de cima, ó. 2,5 metros de muro, mais ou menos. O Corpo de Bombeiro tem um trabalho, segunda queda, agora há pouco teve uma lá no alto. E agora o senhor caiu. O senhor de uma idade já boa. A idade dele, ele parece ter uns 70 e poucos anos. Caiu daquela altura ali, ó. Então os cachorros ali. Tava limpando e caiu. Tá aí toda a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo a mobilização do corpo do senhor. Ele tá vivo, tá bem, mas deve ter tido alguma... Não tá conseguindo andar. Então, se você conhece, você que tá assistindo aí, ó, aqui no Parque do Buí, ele tá às pedras ali do Parque do Buí, em frente à igreja, você sobe em frente à igreja, você sobe à esquerda, um pouquinho antes de chegar na igreja, você sobe à esquerda.